Bom dia, aula de biologia hoje da terceira série. Nós vamos falar sobre pirâmide alimentar, de energia, biomassa e de número. Esse conteúdo está no capítulo 1 da apostila, na página 3. Então, gente, a gente vai falar sobre pirâmide alimentar, né? É um tema que está introduzido dentro da ecologia. A gente sabe que a ecologia é um tema que abrange muitos nichos, né? Um leque enorme. Então, quando a gente fala de ecologia, a gente tem que dividir em vários temas para que a gente consiga compreender e não fique muito pesado o estudo desse termo. Então, quando a gente fala de pirâmide alimentar, a gente está tentando compreender as transferências que nós temos dentro de uma cadeia alimentar. Então, para que existe a pirâmide alimentar? A gente não consegue visualizar, né, uma pirâmide alimentar na natureza. Ah, professor, mas a gente também não consegue visualizar uma cadeia alimentar. Ok, a gente não consegue visualizar concretamente, mas a gente consegue imaginar na nossa cabeça, a gente consegue observar na natureza uma cadeia alimentar se formando, uma cadeia alimentar existindo, né? Agora, uma pirâmide alimentar a gente já não consegue observar ela acontecendo. A pirâmide alimentar, ela é uma coisa feita por nós para que a gente consiga compreender uma cadeia alimentar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma pirâmide alimentar vai tentar explicar as transferências que acontecem dentro de uma cadeia alimentar. E quais são essas transferências? A gente sabe que dentro de uma cadeia alimentar, a sua principal função é a transferência de energia, né? E aí a gente começa a pensar, então a principal pirâmide alimentar é a de energia? Não existe principal, mas se a gente parar para pensar que a definição de cadeia alimentar é o fluxo de energia dentro de um ciclo de transferência, a gente começa a observar sim que a de energia poderia ser a principal. Só que para o nosso estudo da biologia, a gente também pode considerar que a pirâmide alimentar de número e de biomassa é bastante importante em determinados momentos. E aí a gente tem grandes diferenças de uma para outra, tá? Desculpa. E essas diferenças, elas têm que ser compreendidas pela gente. A gente precisa saber diferenciar uma pirâmide de número, uma de biomassa e uma de energia, assim como a gente precisa saber montar também cada uma dessas pirâmides. E não é difícil, é bem simples. O que a pirâmide alimentar ela foca? Primeiro a gente precisa entender o que é uma pirâmide. Eu acho que todo mundo sabe o que é uma pirâmide, né? A pirâmide ela vai ter a base maior, né? E o seu topo vai ser menor. Então, isso é uma pirâmide tradicional. E aí a gente chega aqui num fato muito importante. A gente vai falar primeiro da de energia e da de biomassa. Vamos deixar de número por último. Por quê? Porque ela tem uma curiosidade. A pirâmide de energia e de biomassa, ela vai ter o formato tradicional de uma pirâmide, com a sua base maior e o seu topo menor. O que isso quer dizer? Vamos começar com a pirâmide de energia. Quando a gente diz energia, a gente trata com o termo quilocaloria, né? E aí vamos tentar montar aqui uma pirâmide alimentar de energia bem simples dentro de uma cadeia alimentar. Vamos dizer, né, que 10.000 quilocalorias servem de alimento para 500 quilocalorias. Conseguiram visualizar isso? É bem complicado, né? 10.000 quilocalorias serve de alimento para 500 quilocalorias. É muito complicado da gente conseguir trazer isso e para dentro da gente e a gente conseguir interpretar. Aí vamos tentar juntar isso com a cadeia alimentar.
10.000 quilocalorias de grama servem de alimento para 500 quilocalorias de gado. Já fica mais fácil da gente compreender. Só que quando a gente vê uma pirâmide alimentar, não vai estar especificado que essas 10.000 quilocalorias são de grama e nem que as 500 quilocalorias são de gado, de boi no caso, ou vaca, tá? Então é por isso que vocês precisam treinar e começar a entender isso. Pode até ser que em algumas provas vocês encontrem, mas a maioria não especifica, justamente para dificultar a questão, tá? Então vamos lá. Outro exemplo. 20.000 quilocalorias de alface vai servir de alimento para 2.000 quilocalorias de gafanhoto, que vai servir de alimento para 1.000 quilocalorias de pássaros, que vai servir de alimento para 500 quilocalorias de águia. Conseguiram compreender? E vai diminuindo. Isso é uma pirâmide alimentar de energia, ok? E aí a gente tem o mesmo princípio para montar uma pirâmide de biomassa. E quando a gente fala de biomassa, a gente está falando da massa dos indivíduos, dos seres vivos. No caso, quilos, né? Só que não é quilocaloria, é só quilograma. E aí a gente tem a mesma coisa. A gente fala que 1 tonelada vai servir de alimento para meia tonelada, tá? Como assim, professor? 1 tonelada de grama vai servir de alimento para meia tonelada de gado, tá? Outro exemplo, 15 toneladas de alface vai servir de alimento para 5 toneladas de gafanhoto, que vai servir de alimento para 1 tonelada de aves, que vai servir de alimento para 200 quilos de gaviões. Conseguiram compreender? Então é bem simples. Basta a gente treinar para que a gente consiga interpretar e montar uma pirâmide alimentar. Agora vamos para de número, que eu falei que ela é bem, tem as suas curiosidades, né? Uma pirâmide alimentar de número, ela pode ser tradicional, com a base maior, né? Onde, por exemplo, eu vou ter 10.000 pés de alface, vai servir de alimento para 200 gafanhotos, que vai servir de alimento para 50 pássaros, que vai servir de alimento para 2 gaviões. Tradicional, ok? Só que tem uma curiosidade. A pirâmide de número, ela, além de tradicional, ela pode ser invertida. Começar com a base menor e ir aumentando. Por exemplo, uma árvore pode servir de alimento para, digamos, 5.000 cupins, que servem de alimento para 10.000 protozoários. Compreenderam? Então ela pode ser invertida, ela pode ser uma pirâmide invertida de número. E outra curiosidade, ela pode começar invertida e se transformar em tradicional. Um exemplo, uma árvore pode servir de alimento para 10.000 cupins, que vai servir de alimento para 20 aves. Ela começa invertida e depois se transforma em tradicional. Então, essa característica da pirâmide de número se torna uma pegadinha numa questão de vestibular, ok? Então, uma questão muito, muito conhecida em vestibular é uma questão muito simples, onde se pergunta qual tipo de pirâmide alimentar pode ser invertida, ou que pode ser começar a invertir e se transformar em tradicional. E aí vocês têm que saber que é a de número. Às vezes eles nem pedem para você montar, só pedem para você dizer qual que pode ser a invertida. E vocês têm que saber que é de número. E muitos alunos erram essa questão, que é uma questão extremamente simples, ok? E vocês têm que saber montar todas as três. E obviamente a de número você tem que saber montar a tradicional, a invertida e a que é a curiosa, que começa a invertida e se transforma em tradicional, ok? Gente, fica aqui o meu pedido da atividade devolutiva número 1, relacionado ao capítulo 1. Eu quero que vocês montem para mim
duas pirâmides alimentares de energia, duas pirâmides alimentares de biomassa, uma pirâmide alimentar de número, só que essa pirâmide alimentar de número ela tem que ser uma tradicional, uma invertida e uma que comece invertida e que se transforme em tradicional. Ok? Fico aguardando. Até a próxima. Muito obrigado.